Uns anos atrás eu recebi uma carta. De início eu ignorei depois que eu terminei de lê-la. Achei que aquilo não fazia o menor sentido e era apenas uma tentativa de causar um alarde. Mas depois de uns anos, algumas coisas começaram a se encaixar e eu voltei a ler aquela carta. E percebi que várias informações que eu ignorei ou que eu não quis acreditar se concretizavam como realidade. Meus amigos, eu me refiro à streak de Undertaker ter sido quebrada. Todos vocês conhecem a história desse trágico dia. Undertaker, 21 vitórias seguidas em WrestleMania. WrestleMania, principal evento de wrestling do mundo. O homem imbatível nesse evento, o homem sobrenatural, o Deadman, tudo que você usa contra ele não pode ser o suficiente nesse evento. Nem mesmo levar 3 pedigrees, um tombstone, Switch in Music, Hell in a Cell, enfrentar adversários lendários mais de uma vez. Nada foi o suficiente para superar Undertaker nesse evento. Mas em 2014, Brock Lesnar enfrenta Undertaker e depois de 3 F5s consegue derrotar Undertaker e quebrar essa streak. Como podem ver, só foi eu começar a soltar algumas informações que algo já atacou minha saúde. Esse tipo de vídeo, meus amigos, eu corro riscos, ameaças, perseguições, mas eu cansei de esconder essa verdade. A pessoa que me mandou essa carta não está mais entre nós. E talvez a ideia dela era justamente fazer com que alguém tivesse essa informação e pudesse passar para os demais. Eu não sei, talvez eu saia prejudicado. Talvez eu nem consiga postar esse vídeo antes de algo acontecer comigo. Mas se eu conseguir, eu espero que vocês guardem as informações a seguir e passem para os demais. O mundo precisa saber sobre a verdade dessa streak do Undertaker ter sido quebrada. Bom, a carta ela tinha as seguintes informações. Undertaker estava programado para enfrentar Brock Lesnar naquela semana. Ele havia escolhido o adversário Brock Lesnar para aquela edição. E estava certo de que iria vencer Brock Lesnar. Essa era a decisão. De qualquer maneira, enquanto ele se preparava para esse seu combate ao longo da semana treinando, Vince McMahon, dono da WWE, foi conversar com Undertaker. O presidente da WWE apareceu bastante assustado, como se algo o estivesse o perseguindo. E ele disse para Undertaker que talvez tivesse chegado o momento dele fazer algo que ele pensou que nunca faria. De ele tomar uma decisão em relação a Undertaker que Undertaker talvez nunca imaginou que ele fosse tomar. Claramente o Undertaker sabia que por ser uma semana de WrestleMania se tratava do fim da sua streak. E ele questionou para o Vince, por quê? E Vince disse, está fora do meu poder. Está fora da minha jurisdição. Não se trata mais, Mark, o nome de Undertaker, de algo criativo. É questão de vida ou morte. Undertaker, sem entender, questionou para Vince do que ele estava falando. E Vince simplesmente só virou as costas e não deu mais explicações. Na manhã seguinte, ele ligou para Undertaker dizendo para que Undertaker ignorasse o que ele disse e que os planos se manteriam intactos. Undertaker, então, foi rumo a WrestleMania pensando que venceria seu combate contra Brock Lesnar. Mas uma coisa estranha aconteceu 2 dias antes de chegar na WrestleMania. Undertaker, quando voltou para sua casa, percebeu sua esposa, Michelle McCool, bastante assustada, chorando. E ele foi perguntar o porquê daquilo. A mesma disse para Undertaker ir até o quintal da sua casa. E chegando lá,
o cachorro de Undertaker estava morto, com a boca sangrando. Debaixo do cachorro havia um papel que Undertaker, ao puxá-lo e ler aquele papel, viu um símbolo. O símbolo do próprio Undertaker. Aquela sua logo que muitos de vocês já devem ter visto. O mesmo ficou sem entender absolutamente nada. Chegou o dia da WrestleMania. E foi justamente horas antes da WrestleMania de começar que aí sim ele foi informado que teria uma derrota e perderia sua streak. Undertaker perguntou para Vince, mas você disse que os planos se manteriam intactos, e o Vince disse, eu precisava mentir, porque talvez você não viesse sabendo daquela informação. E se você não viesse, você não teria sua streak quebrada, e como eu disse, se trata de vida ou morte. Então Vince implorou para Undertaker manter a luta e sair derrotado. Ele poderia não entender por quê, mas por favor, faça isso. Vince também informou Brock Lesnar que ele iria vencer Undertaker, e Lesnar implorou, como vocês já devem saber, para não ser o autor disso. Mas Vince disse que a decisão já estava tomada. Foi então que Paul Heyman olhou para Brock Lesnar e Lesnar percebeu que ele já sabia daquilo e perguntou: por quê? Paul Heyman disse para Brock Lesnar: olha, você sabe que eu não minto para você, mas eu também não sou obrigado a contar para você tudo. Eu não poderei te dizer a razão dessa decisão, mas saiba que é o correto. Lesnar então topou e foi para aquele combate com Undertaker, mas ambos estavam abalados psicologicamente. Lesnar não queria vencer, Undertaker não queria perder, e os dois sabiam que havia alguma coisa estranha por trás daquela luta. Não entendiam o porquê, mas sabiam que não se tratava de wrestling, vida ou morte. O que realmente está passando? Como vocês viram, o desempenho da luta não foi dos melhores. A luta não foi tão legal e o final foi melancólico. Brock Lesnar vence, mal comemora, e Undertaker sente um desânimo, um baque gigantesco. Sai caminhando, fica um ano sem voltar inclusive. Mas após o término de tudo, Vince McMahon abraça Undertaker e agradece ele. E afirma: Mark, agora eu vou te explicar por que tive que tomar essa decisão. Olha, você sabe que eu constituí uma família dentro da WWE, com meu filho Shane, com a Stephanie, o Triple H, e tenho netas. E você sabe que eu virei um alvo depois disso tudo. As pessoas observam a minha vida, observam com quem eu saio, o que eu falo. E querendo ou não, chegaram em parentes meus. E saiba, de forma anônima, alguém sequestrou um desses meus parentes, que eu não posso te dizer agora por ser muito confidencial essa informação e a forma como eu estou tratando ela. Mas ele disse que só libertaria se você tivesse sua streak quebrada. Então, Undertaker questionou o Vince desde quando isso vem acontecendo. E ele informou que desde aquela última semana. E que imediatamente após Undertaker perder, ele recebeu uma ligação desse parente que estava sequestrado e disse que estava bem. Depois de um tempo, houve uma investigação de quem teria sido esse sequestrador que fez isso. E acabou sendo descoberto que na verdade nunca houve sequestro. O próprio parente se fingiu de sequestrador
e de forma anônima disse que havia sequestrado ele mesmo. E com isso, por isso exatamente depois da término da streak, ele já estava são. Porque tudo o que ele queria na verdade é que Undertaker perdesse a sua streak. O porquê disso? Qual sua motivação? Primeiro precisamos saber quem é esse parente. Pode ser um neto, que simplesmente não foi com a cara de Undertaker. Pode ser Shane, alguma vingança do passado. Stephanie, alguma vingança do passado. Seu marido Triple H sofreu nas mãos de Undertaker durante anos. Seria uma espécie de réplica? Nunca saberemos. Ou talvez sim. Só quem tem essa informação é Vince e Paul Heyman. Talvez um dia eles possam vazar. Mas por hoje é isso, meus amigos.